Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Volta para mim, faz um favor. Deu uma dor de cabeça aqui, irmãos. Calma aí. Perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram pareciam ter caído num vazio. Deus ouve quando eu clamei, quando peguei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Sem ter até o respeito próprio que eu perdi, tentando procurar saída na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando peguei, é feliz quem já chorou
Boa noite. Chegamos ao final da meia semana de oração, não é? E de longe esse é o sermão que ele foi o primeiro sermão dessa série toda. Esse foi o sermão que primeiro eu escrevi e veio de muitas vivências, veio de muitas histórias. Lá em Salvador, cada pastor vai se especializando em determinadas áreas, não é? A gente vai vivendo a nossa vida e tinha um colega que ele era especialista em fazer casamentos. Eu achava muito bonitos os casamentos que ele fazia. Nossa, eram incríveis. E eu fui me inspirando a fazer casamentos muito parecidos com ele. Se puder aumentar só mais um pouquinho, agradeço. Mas na minha história eu não fiquei especialista em fazer casamentos. Também não fiquei especialista em fazer batismos. Faço os batismos, mas não sou o pastor mais batizador do mundo. Já teve colegas meus que batizaram 300 pessoas num ano. Eu nunca vou vivenciar isso. Não é o meu estilo. Queria muito, mas não é o meu estilo. Sabe em que eu me tornei especialista? Em fazer velórios. Triste. Aconteceu assim, acredita? Lá em Salvador, eu era pastor de uma igreja, a igreja de Vilas do Atlântico. E era uma igreja que ficava num bairro muito elitizado, um bairro rico, lá de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. E esse bairro, Vilas do Atlântico, era um condomínio que teve que ser aberto. E aí, enfim, tanto é que o dia que eu fiquei sabendo que eu ia para Vilas do Atlântico, o dia que eu recebi meu chamado, que o presidente virou para mim e falou que ia ser pastor em Salvador, e ele falou, olha, você vai ser pastor lá em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico, você vai para a escola lá. Aí eu não sabia, nunca tinha ido lá, e aí fui no Google Maps, e quando eu coloquei a foto, né, eu nunca tinha visto tanta piscina por residências. Falei, é um bairro litorâneo, tanta piscina, enfim, era um bairro rico. Aí um dia, uma amiga minha, ela havia se convertido, eu estava fazendo uma classe bíblica de Daniel, e aí ela se batizou através dessa classe bíblica. E aí a gente se tornou muito amigo, e ela morava num condomínio, muitas pessoas, e lá, Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico tem a característica de ser um bairro onde muitas pessoas idosas moram, porque é um bairro mais afastado, tranquilo, enfim, as pessoas aposentam e vão morar lá. E aí, um dia ela virou para mim e falou assim, Tairaco, eu tenho uma missão para você e eu só consigo te passar essa missão porque eu conheço você. Eu tenho certeza que se eu falar isso para outra pessoa, eles não vão entender. Falei, o que é? Diga aí. A gente gosta de missões diferentes, estamos juntos. Ela falou assim, Tairaco, é o seguinte, eu tenho uma vizinha, ela perdeu o pai dela e vai fazer 7 dias. E ela quer muito fazer a missa de 7º dia, mas ela não quer fazer na igreja. Porque ela acha muito impessoal, e como ela tem uma vivência, ela queria que fosse algo meio parecido com os americanos, que fazem aquela celebração fúnebre de mais tempo, as pessoas falam sobre a pessoa que foi e tudo mais, mas eu não posso virar para um pastor e falar, vamos fazer uma missa de 7º dia? Eu só consigo pedir isso para você. Você topa fazer a missa do 7º dia do pai dela? Eu falei, óbvio que eu topo. Então tá bom. Eu falei, agora eu não sei fazer missa. Mas se é para fazer algo naquele estilo americano, a gente aprende. E aí eu fui visitá-la numa quarta-feira, isso seria no sábado, né? Na quarta-feira a visitei, ela era uma pessoa muito influente lá na cidade, e ela ficou muito surpresa porque um pastor topou. E ela falou assim, no final da conversa, ela me explicou o que ela queria, os sonhos dela e tal, e ela falou assim, quanto que vai ser? Eu falei, não, mas não vai ser nada, eu vou fazer isso gratuitamente. E ela, você vai fazer isso gratuitamente? Eu falei, você não vai cobrar? Eu falei, não. Talvez ela estivesse imaginando outras possibilidades, não é? Eu falei, não vou cobrar por isso. E ela ficou muito surpresa, porque eu não iria cobrar pela celebração. Chegou o sábado, às 19 horas, fizemos a celebração. E foi muito bonita a celebração. E sabe o que eu descobri naquele dia? Que aquele senhor tinha vários amigos muito próximos em idade dele. Ele já tinha passado dos 90 anos. E lá no condomínio, muitos amigos muito próximos a isso. E vários estavam lá na celebração.
E eu nunca tinha vivido aquilo. E aí, quando acabou a celebração e tudo mais, as pessoas gostaram, poucos tinham vivido uma experiência como aquelas. Eu achei muito curioso. Eu falo isso rindo, mas é porque tem um certo humor nisso, porque não deixa de ser minimamente engraçado. Porque eu nunca tive vivenciado aquela experiência. Saindo assim, as pessoas já indo embora, passavam perto de mim, às vezes os seus pais com seus filhos, e falavam para o filho: olha, quando chegar a minha vez, eu quero que ele faça a celebração. E eu comecei a achar aquilo muito curioso, assim. Ok, tá. E, gente, aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Quase todas as celebrações fúnebres daquele condomínio e de outros eu fiz. Gente, tinha um cemitério lá em Salvador, que ele tem um crematório, e lá as pessoas que têm mais dinheiro preferem, geralmente optam pela cremação. Gente, sem brincadeira, eu tinha o contato da menina que trabalhava lá, Amanda. O dia que eu ia para lá, e olha, eu fui muitas vezes, eu já mandava para ela todas as informações. Amanda, estou indo hoje. Aí eu mandava vídeo, mandava música, mandava tudo, organizava tudo à distância e chegava lá, já era uma pessoa muito familiar. Gente, olha, se não brincar, eu já fiz aproximadamente uns 300 cultos fúnebres aí ao longo de 10 anos como pastor. E isso tem me acompanhado. Virei especialista nisso. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente só aprende nesses momentos, sabia? Eu vivenciei das experiências mais desafiadoras do processo de morrer. Eu já acompanhei. Olha, eu já fiz tanta coisa, amigos, que eu não vou nem contar aqui porque não é o espaço. Mas, como pastor, eu nunca imaginei que eu teria estado tão próximo da morte quanto eu já estive. Eu já fiz coisas que vocês não imaginam nesse processo, para cuidar das pessoas. Porque é um momento de muita dor mesmo, não é? As pessoas estão vulneráveis e precisa de muita sensibilidade para cuidar das pessoas, tanto aqueles que estão no final da vida, quanto daqueles que estão acompanhando pessoas que amavam partir. Eu queria aproveitar esse sermão e a experiência que eu tenho nesse assunto para trazer uma mensagem que geralmente me conforta muito quando a gente precisa pensar sobre a nossa vida. É por isso que eu quero abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 22. Gênesis capítulo 50, versículo 22. Você acompanhou comigo essa série de mensagens, não foi? Nós estamos falando de José, e a gente percebeu que José vivenciou experiências muito difíceis. E agora a gente vai chegar no final da vida de José. E olha o que a Bíblia fala, e eu amo como a palavra de Deus, ela termina a história de José. No versículo 22, a gente entende que José, no final da vida dele, José ficou morando no Egito. Olha esse texto. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, ou seja, seus irmãos e as descendências, né? E José viveu 110 anos. Na Bíblia, essa idade, no final do livro de Gênesis, significa bênção e prosperidade. José viveu bem. E José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E um dia, versículo 24, José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve. Ponto. Essa é a primeira parte do sermão de hoje. A gente olha para a história de José e a gente valoriza muitas coisas. A gente valoriza aquele rapaz que foi fiel no meio das grandes adversidades.
Aquele rapaz que foi fiel e resiliente no meio da escravidão, no meio da cisterna, aquele jovem que enfrentou a esposa de Potifar, encarou a prisão, aquele jovem que teve resiliência e quando ele podia se vingar dos irmãos, escolheu não usar a maldade, escolheu trocar a maldade pela bondade. E agora, no final da vida, a gente finaliza a história e José está consciente de que o momento de dar o ponto final na sua história está chegando. E aí a gente olha para toda a vida de José e nós pensamos assim: uau, José viveu tudo o que ele queria viver. José teve uma vida incrível, maravilhosa. José se tornou o homem mais influente do Egito. Que coisa espetacular, quanta bênção, quanto milagre. E é verdade, não podemos falar que isso é uma mentira. José viveu coisas incríveis, mas nada do que José viveu, para mim, é mais poderoso e incrível do que está nesses últimos versículos do livro de Gênesis. De verdade. Para mim, é a cereja de um bolo construído de camadas em camadas em camadas, que me ensina uma lição extraordinária. Mas a primeira lição que eu entendo aqui é que José, ele tinha a consciência de que em algum momento ele iria morrer. E deixa eu falar uma coisa para você, se Jesus não voltar, daqui a 100 anos, ninguém dessa igreja estará vivo. Estou mentindo? Eu quero viver até os 110, pelo menos. Está difícil, mas vai chegar lá. Por isso que eu estou agora na academia, cuidando da minha alimentação, não é? Porque eu quero envelhecer bem. Mas é difícil, não é? Eu não sei se você gosta de academia. Alguém que gosta de academia? Que bom, parabéns. Eu vou na força do ódio mesmo. Eu vou assim querendo matar todo mundo. Teve uma época que eu e minha esposa nós treinávamos em horários diferentes porque ela não aguentava o meu mau humor indo para a academia. A gente falou, não dá para treinar junto, né? Ela ficava com raiva da minha cara, eu falei, então, cada um no seu horário, cada um com a sua tristeza, cada um com as suas lutas. Ela gostava de treinar 5 da manhã e eu 4 horas da tarde. Então, os nossos horários não batiam. Mas aí, hoje, as coisas estão melhor. Já conseguimos treinar juntos. Estou me rendendo, vagarosamente, mas estou. Porque eu quero viver bem os anos que Deus me der. Mas eu acho muito legal que, à medida em que a gente vai vivendo, acontece um fenômeno. Eu não sei se vocês vivem isso, mas eu vou falar de um lugar da minha experiência, mas cada um aqui tem a sua. O dia que eu fiz 30 anos foi interessante. O dia que eu fiz 35 foi muito legal. Eu fiz 37 esse ano. E aí eu fiquei, 40 está chegando. E dos 40 vem uns 50, dos 50 os 60, os 70, 80, e eu quero passar da linha dos 80, dos 90, bater os 100, e vamos lá. Mas percebe que à medida em que os anos vão passando, a consciência da finitude também vem chegando? Quando a gente é muito jovem, e eu vou falar isso porque eu trabalho com jovens o tempo todo, quando a gente é muito jovem, a gente não acha que a vida ela vai ter um fim. Quando você tem 12, 13, 15, 18, 20, você acha que você vai viver perpetuamente. E pior, você acha que você vai conseguir fazer durante toda a vida o que você consegue fazer aos 18, 20, 25 anos. A gente acha que vamos dormir, passar a noite sem dormir e vai conseguir. Hoje, se eu passar uma noite sem dormir, o cérebro já buga. Eu era especialista em virar noites. Eu já não quero mais virar noites. Eu tento organizar minha vida para não ter que virar noite. Porque é horrível, parece que eu nunca bebi, mas quem fala de ressaca, quando falam da ressaca, parece que eu tive ressaca. Porque o que as pessoas falam que é uma ressaca, parece que acontece comigo quando eu acordo depois de uma noite mal dormida ou durmo um pouquinho depois de passar muito tempo sem dormir. Coisas que eu fazia bem aos 18, 20, 25, aos 37 eu não consigo fazer mais da mesma forma. Agora, a gente não consegue perceber a finitude da vida somente com a gente. Às vezes, a gente percebe a finitude da vida vivendo e acompanhando pessoas que a gente ama partir. Eu sou um estudioso da tanatologia, a ciência
que estuda o morrer. Desde a época da faculdade, esse assunto sempre me intrigou muito. Leio, estudo, e isso foi ganhando o meu coração. Escolhi uma abordagem na psicologia que acaba falando muito sobre o viver, e dentro do viver, o morrer. E quando eu vou para o livro de José, o livro de Gênesis, na história de José, aqui eu encontro José dizendo, olha, eu vou morrer. E amigos, posso dizer uma coisa para você? Em algum momento da nossa vida, seja na nossa história ou na história de outra pessoa, a gente também vai olhar e vai se encarar com essa frase: as pessoas morrem e nós um dia iremos morrer. É óbvio que não é para a gente ficar pensando isso todo dia da nossa vida. Não é para a gente colocar isso agora como slogan da nossa vida e achar e viver nessa maluquice de achar, eu vou morrer. Não é isso. Mas de vez em quando esse encontro acontece na nossa existência. E quando a gente encontra-se com esse momento, algumas perguntas levantam-se para serem respondidas. E quais são as perguntas que se levantam na hora que a gente entende que a vida não vai durar para sempre? A questão é, o que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou vivendo a minha vida? Quando chegar a hora de dar um ponto final, o que eu terei escrito no livro da minha vida? Esse é o grande ponto. Então, quando eu olho a história de José, e nós vamos caminhando a cada capítulo, e nós chegamos nesse versículo, a gente tem condições de olhar para tudo que José viveu, e a iminência do ponto final na história dele. E aí você pode perguntar, o que José viveu? Quais foram os grandes acontecimentos? E você vai dizer coisas incríveis. Tem uma médica, ela é uma especialista em cuidados paliativos, cuidados para as pessoas que estão no processo do morrer, Ana Quintana, se eu não me engano. E ela acompanhou algumas pessoas no processo final da vida. E ela fala dos grandes arrependimentos que as pessoas têm ao final da vida. Alguns. Eu devia ter vivido uma vida que me fizesse feliz. Porque tem gente que chega no final da vida, que viveu para agradar todo mundo e esqueceu de viver sua própria vida. Viveu para poder dar satisfação para todas as outras pessoas e escolheu de viver a vida que fazia sentido para elas. E tem gente que quando fala isso, assusta, né? Mas amigos, quantas vezes pessoas deixaram de tomar a decisão a favor de Cristo por causa do pai, da mãe, do marido, do filho, e depois se arrepende porque não escolheu aquilo que fazia sentido para si por causa do outro. Um outro arrependimento é, eu devia ter trabalhado menos. Eu trabalhei, e no final, eu só trabalhei. E aí? Outro arrependimento, eu deveria ter dito mais, eu te amo. Dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. E quantas vezes nós deixamos essa oportunidade passar, não é? Outro arrependimento, eu deveria ter cuidado melhor dos meus amigos nessa caminhada. Fui vivendo, me desconectando das pessoas e terminaram a vida sozinhos, sem os companheiros e as companheiras de jornada. A grande verdade, amigos, quando a gente vai entendendo que a vida vai chegar ao final, a gente repensa na maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Será que José voltaria atrás e faria algo diferente? Amigos, algum dia nossa história vai chegar ao final. E a primeira pergunta desse sermão é: como você tem vivido a sua vida? O que você está escrevendo a cada dia? O dia que chegar o momento da gente colocar um ponto final da história, que história escrevemos? O que fizemos com a vida que Deus nos deu? Como estamos aproveitando a vida que é um presente, é uma dádiva de Deus? Como estamos usando a nossa vida a favor de Deus? A vida que é tão preciosa e que é um presente de Deus, o que nós estamos fazendo com ela? E quando a gente olha para esse texto, a gente entende que tem duas formas de viver. E essas duas formas de viver são:
Ou eu vivo minha vida achando que eu tenho um controle absoluto para ela e que esse mundo é tudo o que há, ou eu vivo essa vida entendendo que ela é um estágio, ela é um preparatório para uma outra vida que nós teremos, uma eternidade ao lado de Deus. E se a gente entende que essa vida é tudo o que há, que quando chegar o momento de dar um ponto final, acabou tudo. Se a gente tiver esse entendimento, a gente vai viver de uma forma. Nossas escolhas serão de um jeito. Mas se nós entendemos que essa vida é um preparatório para uma outra vida, se nós entendermos que quando chegar o momento de dar um ponto final, a história não necessariamente acaba, e que nós poderemos continuar depois, na eternidade, uma vida ao lado de Deus, então somos levados a pensar que o que fazemos nessa vida não pode ser qualquer coisa, temos que vivê-la de uma forma diferente. Entende isso? E o entendimento de José não era que acabava. Olha o texto, versículo 23, versículo 24. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas, eu adoro essa expressão, mas Deus certamente visitará vocês e farão com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Vou explicar o que está acontecendo aqui. José era um homem maravilhoso, um homem de Deus, com altos e baixos. E sabe qual era a compreensão de José? José vivia esse mundo sabendo que ele estava debaixo da promessa de Deus. Há 400 anos, antes de passar os 400 anos da escravidão, José já havia dito, na hora de finalizar a sua vida, que um dia a promessa de Deus se cumpriria, a promessa da libertação. Deus havia profetizado que o povo iria para o Egito, passaria 400 anos de escravidão, mas um dia ele levantaria um libertador, e o libertador os tiraria do Egito. O Egito não era o destino final daquele povo que havia chegado lá. Deus tiraria aquele povo do Egito e os levaria de volta para casa, para Canaã. Em cada dia que José viveu a vida dele no Egito, José nunca se esqueceu da promessa que a vida que ele estava vivendo no Egito não acabava no Egito. A vida que José vivia no Egito era um prelúdio, era uma antecipação da grande promessa que Deus iria realizar. Deus tiraria o povo do Egito, e aquilo que ele fazia no Egito não era definitivo, era só um time, era só um momento. Então José não governou o Egito para morrer e acabar. José não administrou a casa de Potifar para morrer e acabar. Enquanto José esteve na cisterna, enquanto José esteve na casa de Potifar, enquanto José esteve na prisão, e enquanto José esteve como governador do Egito, José fez o melhor que ele tinha para fazer, mas fez entendendo que ele não era um morador do Egito, ele era um forasteiro, um peregrino, um caminhante, e um dia ele voltaria para casa. O Egito era um lugar de passagem, não era sua residência, não era sua moradia. Em cada dia da vida dele no Egito, ele nunca se esqueceu da promessa, e ele viveu toda a sua vida, todas as suas decisões, todas as suas escolhas, como base a promessa da libertação. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. Porque no último momento, naquele momento que poderia entender muitas coisas, a gente percebe quais eram de fato os valores e aquilo que governava a vida de José. José esperava a libertação. Como você tem vivido a sua vida aqui nesse mundo, amigos? O que está por trás de cada decisão, de cada sonho, de cada projeto, de cada escolha?
Às vezes nós podemos cair no erro de acreditar que essa vida é tudo que há. Às vezes nós dizemos que acreditamos na promessa. Às vezes nós dizemos que acreditamos na libertação. Às vezes nós dizemos que somos adventistas, porque cremos no advento, mas é uma crença muito distante. É uma crença muito volátil, muda. Na verdade, dizemos que acreditamos no retorno glorioso de Jesus, mas quando olhamos para a nossa vida, não parece que vivemos esperando o cumprimento da promessa do retorno de Jesus. Nós, pela palavra de Deus, acreditamos que um dia Jesus voltará a esse mundo. Ele mesmo prometeu inúmeras vezes. Quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele prometeu que ele voltaria, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Ele prometeu que na eternidade há muitas moradas. E essa promessa parece que ela vai perdendo o brilho enquanto o mundo brilha diante de nós. Nós já não esperamos mais as moradas, nós nem queremos muito ir para as moradas. Eu lembro de uma vez conversando com um dos meus meninos lá, um dos meus alunos, e aí ele falando dos sonhos dele, assim, ele não queria que Jesus voltasse porque ele tinha que casar, porque ele queria se formar e tantas outras coisas, né? Eu acho muito engraçado a perspectiva que a gente tem sobre a eternidade. Como é engraçado. Como revela às vezes que nós não entendemos o que nós estamos esperando. Mas José viveu a vida inteira dele esperando o cumprimento da promessa. E sabe o que aconteceu com José? Ele não esteve vivo para ver o cumprimento da promessa, mas isso não o impediu de esperar a realização da promessa até o último dia da vida dele. Meus amigos, você acredita mesmo nessa promessa? E o quanto a nossa vida é um testemunho de que cremos nessa promessa. Como diz os meninos, bota a mão na consciência agora e para. Será que a gente acredita mesmo nessa promessa? E aí nós vamos para a última etapa. Depois que ele diz isso, olha o que ele fala. Deus visitará vocês e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. E José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. José passou por todo aquele ritual comum no Egito. Mas o último pedido de José foi que o dia em que a promessa se cumprisse, o dia em que eles fossem libertos do Egito, era para levar os ossos de José do Egito. Porque o Egito nunca foi o destino de José. Eu acho isso muito curioso, eu acho muito incrível como Deus faz as coisas. Deus não queria que José estivesse no palácio. Eu falei isso aqui. Não era o plano de Deus o palácio para José. José só foi para o palácio porque através do palácio José influenciou a vida de muitas pessoas. Nunca foi o plano de Deus o palácio. Nunca foi o plano de Deus a riqueza. Nunca foi o plano de Deus o status. O maior plano de Deus para a nossa vida não é nenhuma posse, nenhum bem, nada que está aqui nesse mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo não é tudo que há. Esse mundo não é o nosso ponto de destino. Estamos de passagem. Deus nos dá, Deus nos faz prosperar, Deus nos dá bênçãos que deveriam servir para abençoar a vida de outras pessoas, como eu disse ontem. E aí, meus amigos, quando a gente entende isso, as coisas ganham um novo sentido, um novo norte. Deus, ele vai dar palácios para uns, para que aquele palácio seja uma forma de levar as pessoas a entenderem que esse mundo não é tudo que há. Então tem muita gente que sonha com grandes projetos, não tem nada de errado sonhar com grandes projetos, com uma boa faculdade, uma boa família, bens, enfim. Mas amigos, se a gente sonhar com isso apenas, estamos colocando nossas expectativas no lugar errado. Porque um dia isso não vai mais existir. Se a gente investe apenas nisso, isso não vai durar para sempre.
O grande ponto de José, ao pedir que seus ossos fossem levados do Egito, é porque ele tinha muito claro para si que o Egito era só um ponto de passagem, mas não o seu destino final. O destino final era voltar para Canaã, voltar para casa, voltar para a terra da promessa. E ele faz um pedido, então, o dia que a libertação acontecer, levem meus ossos daqui. Eu não sou do Egito. Eu vivi, eu fiz o meu melhor, mas eu não sou do Egito. Eu preciso voltar para casa. E a Bíblia fala que quando os israelitas foram libertos, eles levaram os ossos de José para Canaã. E sabe qual é a grande certeza, a grande promessa? É que José vai ser ressuscitado da Canaã desse mundo para a Canaã celestial. O dia em que a nossa promessa se cumprir, o dia em que Jesus Cristo voltar a esse mundo, sabe o que vai acontecer com José? Ele será ressuscitado para morar com Deus para toda a eternidade. Mas essa é a história de José. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Nós ainda não demos o ponto final na nossa história. Nós ainda estamos vivendo aqui. José não tem como modificar mais nada na história dele. A história de José está selada, escrita, mas nós ainda estamos escrevendo a nossa história. E se estamos escrevendo a nossa história, que história estamos escrevendo? Qual vai ser o final dela? E não importa qual seja, na verdade, se o seu final for igual ao final da história de José, não importa a verdade que você está escrevendo agora. Não importa se você realizar todos os seus sonhos por aqui, 50% deles, 25% deles, ou não realizar nada. Mas se ao final da sua história você também tiver a consciência e acreditar que a eternidade é para você, valeu. Valeu. Porque a maior história não está sendo escrita aqui. A maior história será a eternidade. Então, se realizamos tudo, metade, amigos, se nós vivermos essa vida esperando o cumprimento da promessa, não importa qual foi o estilo de vida que vivemos aqui, mas se vivemos pautado na promessa, então valeu. Valeu. Valeu as dores, valeu as lutas, valeu a dificuldade, valeu os altos e baixos, valeu tudo. Valeu a cisterna, valeu a prisão, valeu o assédio. Não que Deus queira que isso aconteça, mas quando chegarmos à eternidade, e lá da eternidade, a partir daquela perspectiva, olharmos para trás, então diremos, valeu, valeu. Sabe qual vai ser uma das primeiras experiências que teremos ao chegar na eternidade? Quando olharmos para tudo, olharemos para aquilo que vivemos aqui e pensaremos, foi fácil demais. Mas esse olhar só vai ser um olhar a partir da perspectiva de lá. Enquanto ele não chega, a gente olha para a perspectiva daqui. Estamos escrevendo nossa vida, somos filhos de Deus, nós não somos desse mundo, somos peregrinos, forasteiros, viajantes em direção à nossa casa, à nossa pátria, em direção à eternidade. O que estamos fazendo com a nossa vida? Você recebeu um garfo, não recebeu? Segure ele. Vou lhe contar uma história. Estou com o meu garfo aqui também. Vamos lá, para a gente finalizar essa semana. Essa história eu ali, alguns anos atrás, ela me marcou tanto que vez ou outra eu conto essa história. Porque para mim essa história ela é incrível. Uma vez, lá nos Estados Unidos, um pastor havia acabado de chegar num distrito. O que é distrito? É um grupo de igrejas, como o distrito aqui da Igreja Central de Patinga. E uma senhorinha, já no final da vida, ligou para ele e falou assim, pastor, o senhor está chegando agora, o senhor não me conhece,
mas eu preciso muito que o senhor venha à minha casa. Eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor. E o pastor, diante da urgência daquela conversa, foi para a casa daquela senhora. E ela falou assim: pastor, o recebeu com muita educação, uma casa muito bonita. Pastor, é o seguinte, o que eu vou lhe pedir, talvez, o senhor nunca tenha feito na vida, mas eu preciso muito do senhor, porque eu não tenho família. Pastor, eu moro só há muitos anos. Frequentei a igreja esse tempo todo, sou uma pessoa feliz, realizei muitos dos meus sonhos, mas eu nunca me casei, pastor. E está tudo bem, foi uma escolha minha, vivi assim. Mas agora eu não tenho filhos, minha família é muito distante daqui. Então, pastor, o senhor vai precisar me ajudar a realizar um projeto. E o pastor, muito curioso já do que estava acontecendo, a senhorinha buscou uma pasta com vários documentos, vários escritos, e ela falou assim: pastor, é o seguinte, há um tempo atrás, eu descobri que eu não tenho muito tempo de vida. E aí eu sabia que a minha vida estava chegando ao final. E já muito precavida e consciente disso, pastor, eu organizei todo o meu funeral. E aqui está toda a documentação. Tudo, pastor, tudo já está organizado. Não precisa se preocupar com nada. Eu só preciso de alguém para fazer com que isso aqui seja executado. E, pastor, a pessoa escolhida foi o senhor. E o pastor não disse não. Como dizer não para aquela situação? Estava tudo organizado, estava tudo pronto, estava tudo certo. O pastor então falou: olha, tá bom, eu vou fazer isso para você. Agora, pastor, tem mais uma coisa. Essa é a coisa mais importante que o senhor vai precisar fazer. Está aqui essa pasta, ok, está tudo pronto, mas, pastor, eu tenho uma última vontade. E essa vontade é a mais importante. Pastor, se alguma coisa dessa pasta der errado, não tem problema. Mas esse envelope tem o meu último desejo, minha última vontade, pastor. E o senhor precisa fazer isso aqui acontecer. Pastor, eu vou dizer qual é a minha última vontade. No dia do meu velório, eu quero ser velada segurando um garfo. E o pastor ficou muito impressionado. Pires. E o pastor também achou, como vocês, aquela situação muito curiosa. Eu nunca tinha visto isso acontecer. O pastor nunca tinha visto aquilo acontecer. Como assim? Segurando um garfo? Eu quero ser velada segurando um garfo. E o pastor não entendeu nada e ela riu. Pastor, eu sei que você não está entendendo nada, mas a vontade é real. E aqui está no envelope o porquê que eu quero isso. E no dia do meu sepultamento eu quero que o senhor leia essa carta. Isso vai explicar por que eu quero ser velada segurando o garfo. O pastor seguiu, pensativo. Alguns dias depois, chegou a hora de executar o projeto. A irmãzinha chegou ao momento em que ela havia planejado. E o pastor foi chamado ao hospital e fez todos os procedimentos combinados anteriormente. Quando tudo estava organizado, o pastor foi executar o último pedido dela. E antes que as portas daquele ambiente fossem abertas, o pastor colocou um garfo na mão daquela senhora e ela ficou sendo velada segurando um garfo. Todo mundo que chegava se espantava e virava um misto de curiosidade com espanto. E a curiosidade foi aumentando. Eu nunca vi isso. O que está acontecendo? Eu também nunca vi, que coisa esquisita. Será que deu alguma coisa? Enfim. E aí, algumas horas depois, na hora do sermão, o pastor se colocou diante da multidão e falou: eu imagino que vocês estejam curiosos para saber por que ela está segurando um garfo. Risadinha ali, risadinha colar. E eu pergunto: vocês estão curiosos para saber por que ela estava segurando um garfo? Imagina se eu não conto. O pastor pegou o envelope, abriu o envelope. Eu não vou reproduzir as palavras, porque o mais importante é a essência. E na carta dizia mais ou menos assim: ao longo da minha vida,
eu tive uma vida que começou difícil. Precisei sair de casa muito cedo para poder sobreviver, para fugir da violência familiar. E nos primeiros anos da minha vida, no final da infância, para o início da adolescência, eu precisei morar num abrigo. Eu não tinha onde morar, nem o que comer. E eu morava num abrigo e eu dormia, vivia e fazia as minhas refeições lá. E ela falava assim na carta: olha, viver num abrigo tem suas complexidades. Depois que eu saí, fui estudar, me formei, vivi uma vida feliz, maravilhosa. Mas quando eu estava no abrigo, quando a gente ia para o restaurante, haviam dias que a gente chegava, eles entregavam um garfo e a gente passava direto. Mas haviam determinados dias, e esses dias eram os melhores dias. Quando as pessoas na porta falavam, segura o garfo, era sinal que naquele dia haveria sobremesa. E ela amava a sobremesa, pudim, bolo, torta. No dia que falava, segura o garfo, era sinal que depois da refeição principal haveria sobremesa. E ela fala o seguinte: olha, eu vivi uma vida incrível, maravilhosa, mas nem de longe a vida incrível e maravilhosa que eu vivi se compara à vida que eu viverei na eternidade. Então, segura o garfo, porque o melhor ainda está por vir. E deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas mais duras e difíceis que você viver, até o dia em que você colocar o ponto final, quando você chegar à eternidade, você vai entender que o melhor ainda está por vir. E nada mais incrível que você viva aqui nesse mundo, os seus sonhos, projetos, nenhum palácio, nenhuma fama, nenhum status do Egito é melhor do que aquilo que está sendo preparado para a gente. Então, meus amigos, para mim e para você, que estamos vivendo nesse mundo, segurem o garfo. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. E que essa certeza, essa convicção, essa esperança faça você viver sua vida baseando-se na palavra e na promessa. O melhor, e eu não sei qual é a sua vida, eu não sei o que você viveu, está vivendo ou viverá, mas não importa, porque o melhor ainda está por vir. Segura o garfo. Não deixa a esperança se apagar. Não deixa a esperança se apagar. E é uma deixa. Não deixa a esperança se apagar. Vem cantar. Segure o garfo. Nós vamos ouvir uma música muito especial. E eu queria que você repensasse a sua vida. Eu queria que você pensasse no que você viveu, no que você está vivendo e no que você deseja viver. E pensar, será que você está com os olhos, coração, onde precisa estar? E hoje é um dia da gente entregar nossa vida a Deus e falar: Senhor, eu quero viver minha vida esperando o dia em que eu me encontrarei com o Senhor. E que nada nesse mundo tire a minha vontade, o meu desejo de vê-lo. E se você desejar falar isso para Deus, como eu quero fazer também, quero convidar você a se colocar em pé, enquanto Ele canta. E a gente vira até aqui à frente, quem puder, porque eu quero orar especialmente por mim e por você também, para que enquanto você viver e escrever os dias da sua vida, você não esqueça de esperar pelo melhor. O melhor ainda está por vir.
o Jesus chama. Vamos para ao meu redor. Profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhos. É o Jesus chama. Vamos para lá. Jesus irá em glória pra chamar os seus filhos. Os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. É o Jesus chama. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhos. É o Jesus chama. Nós vamos para lá. Jesus irá em glória pra chamar os seus filhos. Os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. É o Jesus chama. É o Jesus chama. É o Jesus chama. Meu Jesus irá em glória pra chamar os seus filhos. Os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar.
vamos viver para esperar esse dia, não é? Quero orar por mim, por você, pela minha família, orar pelos líderes dessa igreja, para que Deus não nos deixe de viver baseados na promessa. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos esses dias juntos aqui. Obrigado por essa igreja. Eu peço, Senhor Jesus, que cuide de cada um de nós, que o Senhor possa abençoar a cada um dos membros dessa igreja, seus líderes, seu pastor, para que todos nunca se esqueçam que enquanto estamos vivendo esse mundo, vivemos baseando nossa vida na eternidade. Te peço também pela minha família, em especial pelo meu tio Fabinho, minha tia Léo, pela Bárbara, pela Yasmin, continua cuidando deles também. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa vida, a vida dos nossos familiares representados aqui, para que eles também não se esqueçam disso, e para que o dia em que o Senhor nos chamar e nos levar à eternidade, a gente entre lá em multidões com aqueles com quem vivemos e amamos. É o que nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.